Muito bem, gente. Na aula passada, eu falei para você sobre a formatação condicional. É uma maneira da gente encontrar rapidamente valores específicos dentro da nossa planilha. Ou criar escalas de cores, ou criar gradações de destaques que eu quero fazer dentro da nossa planilha. Mas é muito mais comum a gente utilizar um editor de planilhas porque a gente precisa construir gráficos. Então, como é que a gente faz essa construção dos gráficos? Primeiro, é importante lembrar que nem todos os gráficos vão funcionar para todas as situações. Por exemplo, um gráfico de pizza funciona quando tu tem uma série de valores. Já um gráfico de barras pode funcionar para uma ou para várias séries de valores, ou para várias condições diferentes de uma série de valores. Então, o tipo do gráfico que tu está utilizando depende muito das informações que tu quer mostrar e de como que tu quer mostrar essas informações. Então, se eu quero mostrar qual é a contribuição de cada conta dentro do que eu pago num mês, eu posso utilizar um gráfico de barras empilhadas ou um gráfico de barras empilhadas total, de porcentagem. Com isso, eu vejo qual é a conta que contribui mais do meu total. Ou se eu quero simplesmente ver lado a lado qual gráfico, qual tipo de conta foi mudando mais de um mês para o outro, eu vou poder utilizar gráficos de linhas, eu vou poder utilizar gráficos de barras, eu vou poder combinar a posição de como essas informações estão aparecendo no meu gráfico. Eu posso, inclusive, combinar tipos de gráficos diferentes. Eu posso usar barras e linhas junto para ter uma série de valores e mais uma média desses valores. Então, a forma de construir o gráfico varia muito com o que eu estou mostrando e como eu estou mostrando. Mas, de maneira geral, para poder construir um gráfico, a gente primeiro tem que ter a nossa planilha já preenchida e bem organizada. O que eu quero dizer com bem organizada? Coloquem legendas na planilha de vocês. Se tu colocar legendas, o gráfico já vai, muito provavelmente, ele vai pegar de maneira automática as legendas para colocar nos eixos da planilha de vocês. Do mesmo jeito, não deixem linhas ou colunas em branco. Quando a gente deixa espaços em branco dentro da nossa planilha, esses espaços aparecem em branco no nosso gráfico. Ou pior ainda, eu posso perder a relação de uma seção para outra do meu gráfico. Dependendo do tipo que eu estou utilizando, essas relações acabam ficando quebradas. De maneira geral, se a minha planilha está bem preenchida, para construir o gráfico é muito simples. Eu vou selecionar o que vai fazer parte do meu gráfico. Notem que eu não estou pegando aqui o total mensal. E vou na opção Inserir Gráfico, que é o mesmo símbolo que a gente tem aqui na barra, então eu posso ir direto no botão Inserir Gráfico. Quando eu clico nesse botão, ou lá pelo menu Inserir, automaticamente o editor de planilhas vai tentar identificar qual é o tipo de gráfico adequado para mostrar as nossas informações. Então aqui a gente pode ver que ele selecionou um gráfico de barras empilhadas, né? É o que ele chamou como padrão. Mas eu posso... área errada. Vou clicar aqui de novo, 2 vezes, para ele mostrar o editor do gráfico. Volto na configuração. Lá em cima, no tipo do gráfico, ele tem o gráfico de colunas empilhadas. Se eu clicar aqui no tipo do gráfico, eu tenho outras opções. Eu tenho linhas empilhadas. Eu tenho de barras. Eu tenho de colunas simples, não empilhadas. Ou eu posso descer mais nessa lista, e aí eu vou ter vários tipos de gráficos de linha, vários tipos de gráfico de área, de coluna e assim por diante. Os mais conhecidos vão ser de colunas ou barras, que são totalmente equivalentes, só muda se é na horizontal ou vertical. O empilhado, que vai me facilitar para comparar totais. E o empilhado 100%, que vai colocar as porcentagens dos valores, não os valores absolutos. Os valores absolutos seriam esses totais mensais, né? E aí, com isso, eu verifico que cada mês, qual conta que contribuiu mais para o total daquele mês. Então, depende, como eu falei, do que eu quero mostrar. Nesse caso, se eu quero comparar todas as contas, é mais prático a gente trabalhar com um gráfico de colunas simples, né? Nesse gráfico de colunas, eu já tenho aqui a minha legenda dizendo que
qual cor corresponde a qual conta. Eu já tenho aqui nos agrupamentos que eles são feitos por meses e assim por diante. Isso foi tirado automaticamente porque a minha planilha está construída desse jeito. Mas se eu quisesse, por exemplo, que ele juntasse as informações por tipo de conta, ao invés de juntar pelo mês, eu posso virar a forma que a minha coluna, que a minha planilha está sendo mostrada, ou eu posso marcar aqui embaixo algumas informações que ele seleciona. Por exemplo, eu posso desmarcar esse alternar linhas e colunas, e aí olha só, ele não está mais agrupando pelas linhas e está agrupando pelas colunas. Então, ele tem cada cor da minha legenda é um tipo de mês, vamos dizer, e cada agrupamento são as contas. Se eu quero ver, por exemplo, que eu tive um aumento ou eu tive um decréscimo em determinado tipo de conta, essa é a forma mais indicada de mostrar essas informações. Agora, se eu quero visualizar o quanto eu paguei em cada mês, o quanto cada conta participou em cada mês, esse tipo de visualização acaba se tornando melhor. Vocês podem ver também que eu tenho aqui, ó, coluna A e linha 1 como cabeçalhos, marcadores. É por isso que eu disse para vocês já colocarem nas planilhas de vocês as legendas. Se eu tenho essas legendas construídas e selecionei elas antes de mandar inserir o gráfico automaticamente pega essas legendas e categorias. Então, ele acaba se tornando mais automático. Uma outra coisa que a gente pode fazer com o nosso gráfico é personalizar como as informações estão aparecendo. Se eu não quero que apareça o aluguel no meu gráfico, porque eu sei que ele é sempre igual, e eu estou querendo comparar aumentos e diminuições nas minhas contas, eu posso vir aqui nas séries de dados, e encontro meu aluguel, e mando remover esse aluguel. Ele não vai mais fazer parte do meu gráfico. Se eu tenho ele nos meses, a mesma coisa, né? Tenho as organizações por mês e não tenho mais aquela construção. Ele voltou a ter o aluguel. Por que será que isso aconteceu? Porque agora, quando eu mandei remover alguma coisa, ele removeu uma outra série. Então, à medida que a gente remove ou adiciona séries e volta a alternar entre linhas e colunas, vocês vão perceber que o gráfico acaba alterando séries que não estão realmente nos mesmos lugares, elas ficam desencontradas. Então, primeiro identifiquem o que vai ser mostrado, linhas ou colunas, e depois trabalhem no remover e adicionar séries. Do mesmo jeito que eu removi, a gente pode adicionar uma série aqui, tá? Então a gente pode voltar até o nosso aluguel se a gente quiser. Se eu não gostei da cor de alguma coisa, por exemplo, eu não gostei da cor do aluguel, eu quero que fique rosa. Eu vou clicar em cima do aluguel e ele já mudou. Eu estava dentro dessa aba configuração, preenchendo as séries de dados, e quando eu cliquei em alguma área, ele volta para outra, ele vai para outra área do meu gráfico, que ele chama de personalizar. No personalizar, tu tem as séries de dados, por exemplo, e aí tu pode selecionar qualquer uma das séries de dados e mudar como que ela aparece. Eu quero que apareça em rosa, eu tinha falado, né? Então, meu aluguel agora vai ser rosinha. Eu posso mostrar onde que ele vai aparecer, né, se os valores dele vão aparecer no eixo esquerdo ou no eixo direito, e complementar ou personalizar como que as informações vão aparecer dentro do meu gráfico. Então aqui a gente tem diversas personalizações diferentes. A gente pode mudar cor de preenchimento, essa cor de fundo que está branca, né, ela não está transparente, eu posso deixar transparente, eu posso deixar com uma textura, eu posso deixar com uma cor, eu posso mudar a fonte, eu posso mudar a bordinha e também vai alterar essas linhas, eu posso deixar meu gráfico tridimensional. Tem vários efeitos que a gente pode fazer em cima do tipo do gráfico. E essas formatações mudam de acordo com o tipo de gráfico que eu selecionei. Se eu selecionar um gráfico em barras, ou selecionar um gráfico em linhas ou um gráfico em pizza, os efeitos que eu vou ter disponíveis vão ser diferentes. Eu posso mudar os títulos. Então, o título do meu gráfico aqui ele ficou água, luz, telefone, aluguel e mercado. Bom, para mim esse gráfico deveria se chamar contas. Beleza, mudei meu título dele. O título não tá legal, porque eu acho que ele tá muito pequeno, eu quero que ele fique no meio. Então, venho
no alinhamento, digo que é no meio. Mudo o tamanho, né, porque falei que estava pequeno, vamos aumentar. Eu posso mudar o tipo da fonte. Eu posso fazer toda a formatação do título. Tá, mas e como é que eu faço a formatação das legendas, por exemplo? A gente troca aqui de título para legenda, para título do horizontal, título do vertical e assim por diante. Toda a parte textual a gente altera aqui em títulos do gráfico e eixos. Na série é o que a gente já tinha visto. A gente pode mudar a cor das séries, pode mudar onde que está apresentando aquele eixo. A gente pode colocar outras informações, como legendas dos dados, para ele dizer o valor específico para uma das séries que é mais importante, ou eu posso fazer isso para todas as minhas séries, ou eu posso fazer uma linha de tendência, que é tentar identificar se aquele tipo de conta está aumentando ou diminuindo no geral, certo? A gente vê bastante isso em alguns tipos de gráficos. Então, tu consegue colocar determinadas informações que facilitam ou atrapalham a leitura do teu gráfico. Se eu, por exemplo, for colocar as legendas de dados em todas as minhas contas, olha como ele vai ficando muito cheio de informação. Vai ficar praticamente impossível de ler esse gráfico. Então, legendas de dados é uma coisa que é bacana colocar onde tu tenha uma série muito importante. Ou se tu tem um gráfico de pizza, por exemplo, que só tem uma série de dados e tu não tem uma grande quantidade de fatias, colocar a legenda dos dados também fica legal. Aqui nas legendas, a gente está alterando essa areazinha do nosso gráfico. Então, a gente pode, de novo, mudar o tamanho da fonte, mudar a posição, etc, etc. Se eu quiser que ele sempre apareça no lado direito, beleza, aparece lá no lado direito. Ou eu posso deixar automático e ele vai pegar o espaço que otimiza com relação à minha construção toda do gráfico. Então, se ele tem muito espaço na lateral, ele tende a ir para o lado. Mas isso vai mudar de acordo com o tamanho da tela, com como está mostrando, e assim por diante. Às vezes o tipo do gráfico também influencia em como que essa legenda aparece. A gente pode definir algumas configurações nos eixos, né? Aqui embaixo, eixo vertical, aqui no lado, eixo horizontal. Para como ele vai mostrar as informações, se ele vai mostrar linhas, se ele não vai mostrar linhas, e assim por diante. Então, tem diversas formatações que tu pode colocar para personalizar como que o teu gráfico aparece. O último, que só para deixar completo, a gente pode mostrar grades, mostrar só nas grades principais, mostrar toda a grade detalhada, mostrar linhas secundárias e assim por diante. Tem diversas personalizações que a gente pode fazer para como que o gráfico vai aparecer para dentro da nossa planilha. Uma última coisa é como é que a gente combina diversos tipos de gráficos. Então, é muito comum a gente ter um gráfico de colunas, onde uma série que é mais importante fica no formato de linha, ou que é uma média, uma tendência, fica no formato de linha. Para fazer isso, a gente cria o nosso gráfico. Então, ele era um gráfico de colunas, e seleciona uma das séries para que ela não seja no formato padrão. Essa série, deixa eu me lembrar onde que é. Aqui. Essa série Não, mentira. A gente tem que botar gráfico de barras e linhas. Agora que eu lembrei, gráfico de combinação. E aí depois a gente seleciona quais séries são de cada tipo. Tô confundindo tudo. Então lá no tipo do gráfico, a gente primeiro vai selecionar que ele é um tipo de gráfico de combinação, né? Ele já está aqui por ser comum essa estrutura de colunas e linhas. E define que por padrão ele vem com tudo como linha, né? E só o gráfico da água tá como colunas. Eu tenho que vir em cada um dos tipos, né? E vou dizer onde que ele tá. Personalizar séries, e o tipo vai ser coluna, por exemplo. Todos eles foram para coluna,
No total mensal, volta para cá, no total mensal, eu quero que ele fique em linha. Ou se eu quisesse que um diferente ainda, o telefone fosse num gráfico de área, fica bem esquisitão, a gente pode fazer isso aí também. Então tu pode combinar vários tipos de gráficos diferentes para um mesmo gráfico. Para poder fazer isso aqui no Google Planilhas, a gente faz dessa forma com um tipo de gráfico especial chamado gráfico de combinação. No Excel, no Calc, a gente altera o formato de apenas uma das séries. Então, por isso que me gerou essa confusão na hora que eu estava mostrando aqui para vocês. Mas tu tem como fazer em todos esses softwares mais conhecidos, esses gráficos que têm informações combinadas. Depois, ainda durante essa semana, ou talvez no encontro presencial, não sei exatamente, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício que utiliza essas informações das últimas 2 aulas, onde vocês têm que construir gráfico e onde vocês têm que destacar informações dentro de uma planilha. Por enquanto é isso aí, tenha uma boa semana.